Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Quero desejar a todos uma paz do Senhor, que Deus possa abençoar sempre, né, a cada um nesta manhã no Facebook para uma nova mensagem, falar do amor de Deus, né, para que a palavra de Deus possa avançar. A gente conhecemos que o próprio Jesus disse que Ele é a verdade e a vida, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Isso aí está escrito no livro de João 14, no seu versículo 6. Infelizmente, o mundo tem escondido essa verdade. Os pregadores que estão pregando no Brasil pegaram esta verdade e botaram debaixo do tapete e estão prosseguindo no mundo, multiplicaram 100% mentira. Essa verdade que é conhecida por que é Jesus, essa verdade que o nome é Jesus, ela é isolada e é a retirada do mundo. E colocaram no mundo a destruição, né? Colocaram no mundo a incerteza das coisas e levaram como verdade você ser salvo pelo um dízimo, levaram como verdade você ser salvo por uma campanha, levaram como ser salvo você ser salvo pelo seu nome, que você é botado no vaso de óleo para um pastor, um conguloso, um bispo, um apóstolo levar para orar em você, daí vai acontecer a sua salvação. E também você comprar um feijão, ou comprar um álcool gel, ou comprar uma garrafa de água para beber, é isso que eles estão colocando como verdade no lugar de Jesus. E também estão fazendo você acreditar que você dando 10% do que você ganha, também é verdade, né? E por isso está tirando o foco. O nome de Jesus está sendo usado no Brasil e no mundo como um trabalho, como um emprego. O nome de Jesus não serve para nada na religião, a não ser para enricar com os gulosos. Que o nome de Jesus será usado para mandar as pessoas aceitarem a Jesus. Aceite Jesus como seu salvador de sua vida e aí você terá a vida. Mas você aceita Jesus como salvador de sua vida, mas depois ele traz a mala, né, com as coisas dentro. Você precisa dar dízimo, você precisa dar oferta, você precisa se batizar, você precisa fazer jejum, você precisa ir ao monte, você precisa fazer oração, você precisa expulsar demônio, você precisa curar enfermo, você precisa dar o seu carro, você precisa dar a sua casa, você precisa dar a sua televisão, você precisa dar a sua geladeira, você precisa ficar sem nada. Entregar tudo para Deus. Mesmo você aceitando Jesus como seu Salvador, você não pode ficar com nada. Tem que dar tudo para Deus, certo? Na mão de um pastor. E é isso a verdade que é colocada no lugar de Deus e tem incentivado muitas pessoas acerca de ser dizimista. Dizimista, no nosso tempo, no tempo dos judeus, os gentios que somos nós já existia. Então, os judeus eles eram conhecidos como circuncisão. O que significa circuncisão? Circuncisão é pessoas que Deus habita no meio. Pessoas que recebem os ensinamentos de Deus 24 horas por dia. Deus não desaparta, porque Deus está no meio.
E eles, porque sabiam que Deus estava no meio deles, e, e Deus não habitava nosso meio, chamado gentio, eles eram pecador, porque pecado é transgressão de lei. E eles cumpriam 613 pontos da lei, sem direito de transgredir nenhum desses mandamentos, desses pontos. Então, numa volta ou noutra, eles transgrediam, eles pulavam. E aí tinham que matar um garrote, uma ovelha, um bode, para perdão de pecados. Fazer o sacrifício para perdão daquele pecado que eles pecavam, que era para ser a morte, era para... Pecou, morreu, mas tinha pecados que matando um animal já estava certo. E nós, como gentio, não havia pecado. Nós não era pecador e nós não tinha nenhum mandamento para nós fazer. Né? Nós era livre, nós podíamos adulterar, nós podíamos prostituir, nós podíamos dançar, nós podíamos beber, nós podíamos fazer tudo, vai curtir. Beber também judeu bebia. O que nós fizesse não tinha nenhum pecado, porque o pecado é transgressão de lei e ele não habitava em nós. Porque a lei de Moisés não nos alcançava. Então, os judeus, eles viam a nossa liberdade e às vezes vinham para nosso lado, né? Para cometer o atos que nós cometia como gentio. Só que quando os judeus sabiam lá, eles eram castigados, eles tinham de dar alguma explicação e fazer algum sacrifício para tirar aquela culpa, aquele problema, aquele pecado. Né? Então, a palavra de Deus que permanece para sempre colocou esse pessoal 11 tribos para ser dizimista, e uma tribo era que recebia os dízimos, conhecida como tribo de Levi. No livro de Hebreus, a gente pode ver quem era que dava dízimo para essa tribo de Levi. Livro de Hebreus, capítulo 7, no seu versículo 5. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Diz assim, ó. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que também tenham saído dos lambos de Abraão. Quer dizer, os filhos de Levi, eles não têm ordem de chegar naquele tempo, lá nos gentios, e dizer, eu quero que vocês sejam dizimistas também, para ajudar os judeus. E lá nos estrangeiros, eu quero que vocês também sejam dizimistas, porque para interar aqui com os judeus. Não só era permitido dizimar só as 11 tribos, as irmãs, que era irmã da tribo de Levi, filho de Jacó, 12 filhos de Jacó, 11 tiveram herança e uma não, que foi a que foi transferida do templo para todo mundo se reunir e dar dízimo lá. E aqueles dizimistas, eles comiam dos dízimos também, porque eles trabalhavam 6 anos diretamente, e no mês sétimo, no ano sétimo, ninguém ia para a roça trabalhar, ninguém botava a roça. Então eles voltavam lá onde eles botaram o dízimo, faziam a sua feira e comiam. Toda semana iam buscar sua comida e comiam durante o ano, para começar depois, quando passasse o ano sétimo, aí eles iam trabalhar de novo. E no nosso tempo, a gente vê uma ruma de esgarniceiros, conhecidos como pastores, bispos e apóstolos, oprimindo as pessoas. Você tem que ser dizimista.
Se no tempo dos dízimos, no tempo que a lei de Moisés oprimia os próprios da tribo deles a ser dizimista, nós não era permitido dar dízimo. E porque acabou o movimento de dízimo, Jesus encerrou tudo na cruz. O livro de Malaquias, no seu capítulo 3, no seu versículo 8 e 9, diz que as pessoas são amaldiçoadas e diz que as pessoas são ladrões. O livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, diz que Cristo nos resgatou. Os judeus está dizendo, os mesmos judeus que Deus amaldiçoou em Malaquias, eles mesmos agora estão alegres, pulando, sartando, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, do problema lá em Malaquias, viu? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Com a morte de Cristo na cruz, os judeus que foram amaldiçoados lá em Malaquias pularam de alegria, que descobriram que agora são abençoados naquele madeiro. Olha, Deus nos amaldiçoou, mas Jesus Cristo nos abençoou com fazendo-se maldição por nós, certo? Então, não há nem judeu, nem gentil, nem grego, mas amaldiçoado, porque não contribui com o dízimo. E nem pecador, porque pecado é transgressão da lei. E Jesus se fez maldição por todos aqueles judeus, que nós não precisávamos de Jesus fazer essa maldição por nós, que nós não era amaldiçoados e nem nós era pecador. E continuamos sem ser. Não havia castigo para nós e nem houve hoje. O corpo, a carne, Jesus disse que para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica. O nosso corpo não atinge o nosso espírito. Se nós for adúltero, se nós for criminoso, se nós for ladrão, a nossa carne pagará. O nosso espírito livremente vai para Deus, porque volta, ele não vai para Deus, nosso espírito volta, porque o nosso espírito veio de Deus, certo? Nosso espírito não está aqui, criado da nossa matéria terrestre. O nosso espírito veio de Deus e volta para Deus. Assim que este corpo pecador, que este corpo sujo, que este corpo carnais, descer para a sepultura, porque é terra, e veio do pó e para o pó voltará, o espírito que veio do céu para o céu voltará. Não é um cão guloso, um ladrão, um falso profeta, um bispo, um apóstolo, que vai impedir que o nosso espírito volte para o lugar que veio. Porque Jesus nos libertou os que eram condenados. O nosso espírito nunca foi impedido, né? Mas o espírito dos judeus ficaram por muito tempo aprisionados em terras até o resgate de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, vai ao inferno, prega para os espíritos e envia para Deus. E a partir desse dia, todos os espíritos dos corpos que morrem estão indo direto para Deus livremente. Portanto, quero que Deus abençoe a cada um e que a palavra de Deus possa permanecer com muito entendimento e conhecimento na vida de cada um, amigos e irmãos, em nome de Jesus.